Correção PET Português, volume 2, 2021, semana 2, primeiro ano. Eu sou a Prof. Lili e eu vou acompanhar vocês nessa correção. Correção de atividades, primeiro ano, português, semana 2, páginas 7 a 10 do PET. Número 1. Em uma narrativa, todas as ações se desenvolvem a partir de pontos de referência no espaço ou no tempo. Esses pontos ajudam a situar as ações umas em relação às outras e funcionam para o leitor como pontos de apoio à interpretação e compreensão da história contada. Em O Menino que Escrevia Versos, há dois referenciais espaciais. Quais são eles? Então, isso aqui está cobrando com relação ao texto da semana passada, da semana 1. E, com relação ao texto, as referências espaciais são a casa do menino, que é o local onde ocorre o antes, e o consultório médico, que é o local onde ocorre o depois. É onde vai acontecer tanto as ações do presente, quanto as ações que vão acontecer na semana seguinte. Então, vai ser o segundo local de ações, ok? 2. Mas o antes e o depois só podem existir e fazer sentido para o leitor quando se estabelecem um momento de referência no tempo. Qual é o momento de referência na narrativa O Menino que Escrevia Versos? Então, nós temos o antes, que ocorre na casa do menino, e o depois, que é a ida ao consultório. E temos ainda o retorno ao médico, que é marcado pela referência de tempo, na semana seguinte. 3. Em uma narrativa, os tempos dos verbos empregados nos ajudam a compreender essa estrutura das relações entre o antes e o depois. No conto lido, pode-se notar que os verbos expressam as ações diretamente relacionadas com esse momento de referência. Então, se é o passado, vai ter os verbos no passado. Se for no presente, vai ter os verbos no presente. Então, o próprio tempo verbal vai ajudar a estruturar essa questão dos tempos da própria história, ok? Letra A. No trecho, o pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página, lia motores, interpretava chaparias. Tratava bem, nunca lhe batera, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias. Os verbos em destaque estão em um tempo da conjugação verbal chamado de pretérito mais que perfeito, simples do indicativo. Qual é o momento de referência dessas ações? O que as formas verbais indicam? Que sentido essas formas verbais assumem no trecho? Então, o momento de referência é a infância do pai, ou infância dos pais, a época de adolescente dos pais. E os verbos indicam fatos que ocorreram antes de outra ação passada, que no caso aqui do texto é a ida para casa, as ações ocorridas na casa deles. E o sentido dado é de acontecimentos relatados de um passado distante, ou seja, de há muitos anos atrás. Letra B. Além de ser empregado nos diálogos, o tempo presente do indicativo ocorre em vários outros trechos da narrativa. Por exemplo, ela hoje até se comove com a comparação. Perfume de igual qualidade. Qual outra mulher ousa sequer sonhar? Pobres que fossem esses dias para ela, tinham sido lua de mel. Por que isso ocorre? Que sentido essas formas verbais assumem em tais trechos? Então, os verbos no presente do indicativo trazem ações que ocorrem no momento da sua narração. O sentido assumido é de interligação entre os fatos do passado e os seus reflexos no dia de hoje. Então, mesmo ela falando do hoje, ela está comparando o que ela hoje pensa com aquilo que ela ouviu dele no passado. Então, está fazendo aí a ligação entre o passado e o hoje. Letra C. No conto lido, em quais situações foram empregados os verbos no pretérito perfeito do indicativo?
Então, os verbos no pretérito perfeito do indicativo foram usados para indicar quando um fato aconteceu em um determinado momento no passado. Então, um exemplo disso é o pai conformado exigiu. Então, exigiu está no pretérito perfeito. 4. Há na narrativa certos indícios que nos permitem distinguir os momentos uns dos outros. Letra A. Quais são os 3 momentos ou épocas claramente definidos na narrativa? Então, nós temos o passado dos pais, que é a infância, a adolescência, o momento que eles se conheceram. O diálogo na casa, que é um passado recente. E a ida e ao retorno ao consultório médico, que seria o presente. Letra B. Localize as 2 ocorrências do advérbio hoje no texto. Nas 2 ocorrências, o advérbio diz respeito à mesma situação? Explique. Tem o mesmo sentido? Então, as 2 ocorrências são, no trecho, ela hoje até se comove com a comparação e hoje quem visita o consultório raramente encontra o médico. Elas não se referem à mesma situação, porque na primeira é um comparativo entre o passado e o presente. E na segunda destaca uma situação que é recorrente, ou seja, que ocorre todos os dias, né? Então, hoje, quem vai no consultório raramente encontra o médico. 5. Às vezes, o sentido de uma palavra ou de uma expressão só pode ser bem compreendido se levarmos em conta não só o enunciado ou a frase onde ocorre, mas também o contexto em que a palavra ou expressão foi utilizada. Pessoal, vocês gostam das correções do Geografidades? Ajudam vocês aí nos deveres? Então, por favor, inscreva-se aí no canal, clique aí no sininho para receber as notificações dos vídeos que saem aqui diariamente e, claro, dê um like no vídeo. Então, vamos lá para a letra A. Na frase, Serafina, hoje você cheira a óleo castrol. Explica a lógica do pai do menino dirigida à dona Serafina. Então, o pai era mecânico. Então, o óleo castrol se refere a um cheiro bom que o pai sente na oficina e é, portanto, um elogio ao cheiro dela. Letra B. Que palavras ou expressões o pai utiliza em sentido ao exigir que o filho seja submetido pelo médico a um exame geral? Então, ele diz o seguinte: o médico que faça revisão geral, parte mecânica e parte elétrica. C. No trecho, o filho fora confessionado nesses namoros de unha suja, restos de combustível manchando o lençol e oleosas confissões de amor. Qual é o sentido do verbo confessionar no conto? Explique. Então, tem o sentido, né? A gente poderia trocar essa palavra por originado, gerado, né? O filho foi gerado nesses namoros, foi originado nesses namoros, foi fecundado nesses namoros, pois se refere ao momento da fecundação que dará origem à criança, é o momento em si da criação biológica do menino. E 6, quando o doutor pergunta ao menino: dói-te alguma coisa? Ele se surpreende com a resposta por quê? Então, vamos relembrar. O menino responde o seguinte: dói-me a vida, doutor. Então, isso aí é uma reflexão do menino, falando como a vida é difícil. E o que isso surpreende o doutor? Então, dentre as opções, vai ser a letra C. O menino era muito jovem para conhecer as dores que o simples fato de viver pode provocar. Ok? Realmente é uma resposta bastante surpreendente. Obrigado por terem ficado aí até o final da correção. Dê o like no vídeo, inscreva-se no canal, ajuda a prof a chegar nos 100 mil. E, claro, até a próxima! Tchau, tchau!